A minha velha mãe, a dona Magdalena Ratke Braga, lá de Blumenau, ela cansou de repetir essa advertência que eu nunca levei em consideração quando ia para cima das batatas quentes que ferviam em fogo, em brasa. O fogão na época era movido a lenha. Mas uma advertência que eu acabei entendendo, pelo menos o verdadeiro significado, e passei a levar em consideração muito depois, no outono da minha vida. O que ela dizia? O apressado come cru. Ora, eu falo isto a propósito dos dois mais escandalosos factoides disparados para comprometer Bolsonaro no final de semana passada, visando enquadrá-lo definitivamente em duas linhas diferentes de perseguições, que lhe são movidas pelo sistema, pelo eixo do mal. Primeiro, a montagem de ações judiciais que o responsabilizem por uma tentativa de golpe de Estado visando anular as eleições, mantê-lo no poder pelo tempo necessário para a realização de eleições limpas. Segundo, a montagem de ações judiciais que o apontem como corrupto, já que se apossou de joias que ganhou de presente enquanto era presidente. Eu até me diverti muito nesse final de semana porque repassei aqui algumas notas que rolaram nas redes sociais a respeito da visita do Bolsonaro e da Michelle a Goiás. O Bolsonaro entrou numa joalheria lá e ganhou um pingente de ouro. E o jornalista, um pingente de ouro, a senhora, a dona da joalheria, deu uma joia de ouro pro presidente? Ela disse, não, é uma semi-joia, né? Bom, mas a Michelle também não fez por menos. Ganhou várias joias, né? Eu acho até que tem um movimento aí nas redes sociais, deu uma joia para Bolsonaro. Isso é desmoralizante, né? Para eles, né? Bom, esses dois grupos de factoides viralizaram com força de furacão na mídia, inclusive nas mídias sociais, também nos meios políticos, de dentro e de fora do governo. Mas resultaram todos desmoralizados em menos de 24 horas. Teve muita gente aí que se apressou, né, como não levando em consideração aquela máxima da dona Madalena, né, o apressado come cru. E tem muito jornalista comendo cru. Eu não sei como é que essa gente não aprende, ou não quer aprender, né? Acho que não quer. Porque não pode ser tão burros assim. Bom, essa gente é como os Bourbons, né? Os Bourbons não aprenderam nada, também não esqueceram nada e por isso acabaram na guilhotina, né? Ora, o que ficou claro nesta segunda-feira, que é quando eu estou falando aqui com vocês, o caso do golpe de Estado, que é o caso mais antigo, ganhou corpo com as mentiras contadas na CPMI do 8 de janeiro pelo bandoleiro hacker Walter Delgatti Neto. Tudo foi desmoralizado em menos de 24 horas, até mesmo por revelações feitas por jornais que sustentam inquestionáveis restrições ao Bolsonaro, no caso a Folha e o Estadão. Ambos tiraram editoriais, inclusive, matérias, reportagens, deixando claro que o ministro Alexandre de Moraes já está muito além de um ponto fora da curva. Bom, no outro caso, o dos presentes, das joias, o próprio advogado do coronel Mauro Cid, que veio com aquela história na capa da revista Veja, vem aí uma delação do coronel Cid contra o Bolsonaro aí. Ele mesmo tratou de desmentir. Até mesmo a razão do alarido fica cada vez mais desmoralizada, porque até pelo seguinte, pelo fato inicial de que não há prova, não há lei que proíba presidentes de se apossarem de presentes que receberam durante o mandato. Tem uma portaria aí do Tribunal de Contas da União, mas na hierarquia das leis, portaria, num caso como esse, em qualquer outro, ele não pode ir além dos chinelos, né? É lixo se vai além dos chinelos. Ora, senhores, como se percebe, o ministro Alexandre de Moraes e a sua polícia política, Polícia Federal, insistem num samba de uma nota só, sem se preocupar com as evidências cada vez mais claras de que no dia 8 de janeiro não aconteceu a tentativa de um golpe de Estado bolsonarista incruento, mas, sim, uma armadilha política canalha armada pelo lulopetismo sobre os manifestantes de Brasília, mas não só pelo lulopetismo.
Claro que tem muito mais água rolando debaixo dessa ponte aí. Nós vamos ver. Por fim, eu quero chamar a atenção para o fato de que o ministro Alexandre de Moraes, seus companheiros do STF, do STJ, do Tribunal de Contas, da PGR, da Polícia Federal, eles não trabalham solitos, não. Eu já falei isso aqui várias vezes. Todos integram um chamado sistema, que eu sempre denominei de o eixo do mal e que inclui empresários patrimonialistas corruptos, esses que estão aí mamando no Tesouro desde 1500, né? Políticos corruptos e corruptores que também desde 1500 estão mamando, sanguessugas em cima do sangue, suor e lágrimas do povo brasileiro. Essa academia leviana que nós temos no Brasil, congressistas fisiológicos, a mídia marrom. E com a ação, não esqueçam, agora ativíssima do governo federal, que não estava incluído aí não antes, que agora está. Aliás, no final da semana passada, o site bolsonarista Brasil 247 publicou uma entrevista aí com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, do PT. Ele foi ministro da Justiça da Dilma, breve ministro da Justiça, foi Aragão ou breve. Ele estava comentando aí as possibilidades do Bolsonaro ir para a cadeia após a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Eles ficam todos auriçados. Vai esse agora, vai... Delação. Eles prenderam 1.300 manifestantes em Brasília que, entre aspas, tentaram dar um golpe de Estado incruento em favor do Bolsonaro. 1.300. Alguém fez delação premiada ali? Agora não. Agora, olha, o Anderson Torres, o ministro da Justiça do Bolsonaro, vai fazer delação premiada. O Mauro Cid vai fazer delação premiada. O pai do vai fazer delação premiada. O Silvinei Vasquez vai fazer delação premiada. Daqui a pouco eles vêm com a história de que a Michelle vai fazer delação premiada, né? Até o netinho do Bolsonaro que está para nascer aí, daqui a pouco vai fazer delação premiada. Bom, mas vejam só o que disse o Eugênio Aragão, incluindo o governo, o atual governo, no eixo do mal. Disse assim, ó, não seria crível que a Polícia Rodoviária Federal movimentasse um aparato enorme para impedir a chegada de eleitores às urnas, coisa que não se confirmou em momento nenhum, porque todos votaram, sem que o chefe máximo do governo tivesse sido pelo menos informado disso. E se ele foi informado e não impediu, ele estava conivente. Tudo hipóteses, né? E se ele foi, bom, mas ainda falta esse link aí de como é que isso chegou a ele, quando chegou a ele, de que maneira. Isso tem que ficar muito claro, ele disse. Ou seja, não tem nada claro, ele está fazendo um monte de suposições aí e de ilações. E vai adiante, hein? A prisão do Bolsonaro está cada vez mais próxima. E aí vem a parte que eu considero mais importante. Mas o governo não pode cometer abusos. Ops! O governo não pode cometer abusos. Como o governo não pode cometer abusos? O governo está cometendo abusos? O governo federal, lulopetista, está misturado nisso aí? Ele está agindo aí em conluio? O Aragão diz que sim. Ele diz, mas o governo não pode cometer abuso. Está lá no site Brasil 247, que é lulopetista. Vocês podem olhar lá. Está direitinho, com todas as letras, né? E ele até foi mais adiante, o Eugênio Aragão. Eu acho que nós não temos o direito de repetir o uso de instrumentos absolutamente ilegítimos dentro do processo penal. Nós não temos... Nós... O ex-ministro usou o plural, o mesmo tipo de plural usado por Luiz Barroso, ministro do Supremo, na UNE, quando ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo. O Aragão diz, nós não podemos cometer abusos. Nós? Quem, cara pálida? Nós, claro, é o eixo do mal, o sistema, eles todos. É o nós. Estão todos, unha e carne, unidos aí contra o Bolsonaro e contra o povo brasileiro. Ou seja, o Eugênio Aragão, ele acaba de assumir a bandidagem toda, né? E não deixou ninguém de fora. É isso aí, senhores. Vamos começar bem a semana.